Hoje a gente vai explicar como que são constituídas as fachadas das casas, tá? Os estilos das fachadas. E aí você pode se identificar aí em algum desses estilos que a gente tá? E a gente vai mostrar para vocês os estilos de fachadas, quais são as tendências, explicar a questão assim, de quando você pensar em fazer sua casa, o que você deve pensar naquele momento do projeto, naquele momento que você está sonhando, né? Ainda não foi para o papel. Vou te explicar o passo a passo aí que você tem que fazer para poder você conseguir ter uma obra aí, uma casa do seu jeito, que tenha a sua identidade. E isso é possível sim, e você merece ter uma casa que tenha a sua identidade. Claro que você merece, todo mundo merece. E para ter uma identidade, né, Lívia? A pessoa, são vários pontos, né? São vários processos que você precisa passar para poder você descobrir isso. Não é só você chegar e colocar num papel, num pedaço de folha, rabiscar ali e falar, não, essa é minha casa. Não é assim. Tem um processo que precisa ser, que você precisa passar para poder chegar a essa identidade. E então a gente está aqui para ajudar vocês, justamente para vocês identificarem esses pontos e colocar em prática, né? Não adianta nada a gente falar aqui também, e se você está pensando já em fazer uma casa, reformar... Eu quero saber aí quem tem aí uma casa que tem a sua identidade. Não, essa casa é do meu jeito. A fachada foi exatamente como eu sonhei, como eu gostei, como eu visualizei aqui, imaginei. E eu tenho essa casa. Na verdade, quando a gente recebe as pessoas, a maioria das pessoas vem com uma situação ou pra gente resolver. Eu não gosto, eu quero reformar, eu quero fazer de outra forma. Ou vem para poder a gente fazer uma casa nova. Normalmente as pessoas, quem nunca, né, teve uma insatisfação na hora eu não tô satisfeito, eu tô morando nessa casa aqui, mas eu não tô satisfeito, eu quero uma casa nova, ou eu preciso reformar minha casa porque não tá bacana. Então, assim, a maioria das pessoas vem pra gente nessa situação. E pensando nisso, a gente quer trazer para vocês os estilos, para vocês se identificarem aí. Qual o estilo que vocês se identificam na casa de vocês? Vocês já, Lilian até perguntou, vocês já fizeram, assim, já tiveram essa experiência de identificar, né, a identidade, imprimir a sua identidade na sua casa? Vocês que já construíram, pode colocar aí pra gente isso no YouTube, no Instagram aqui, se vocês já tiveram essa experiência. Ou vocês tiveram a experiência de fazer sem projeto, sem orientação profissional e não ficou do jeito que vocês queriam. Hoje a gente está abrindo aqui para poder ajudar vocês mesmos em relação a isso, para vocês não cometerem um erro de ter um custo, né, considerável na sua casa, né, na execução da sua casa e não ficar do jeito que você quer. Né? Porque, como a gente falou no começo, tem vários fatores primordiais para vocês seguirem para ter aquela identidade, né? Até ter por exemplo, essa casa que a gente está mostrando no slide aqui, essa casa tem a minha cara, ela foi feita para mim, ela se conecta comigo. Nada mais, a casa, o que acontece, você passa, para quem trabalha, acho que você passa mais fora do que dentro, né? Hoje tem se passado muito tempo dentro de casa, né? Por causa da pandemia. Exatamente. Né? E muitas pessoas estão fazendo, né, até home office. Né? A gente fez uma pesquisa esses dias no Instagram e a gente ficou até impressionado que muitas pessoas estão pensando em fazer um home office na sua casa. Preciso de um escritório em casa. Então, por isso que a casa tem que ser confortável, a casa tem que ser acessível, a casa tem que ser iluminada, tem que ser ventilada, e para isso, fora a estética, né? A estética, a fachada. O belo é essencial também, tá, gente? Faz parte também do todo. Ela tem que ser funcional, mas ela precisa ser bonita. E é isso que a gente vai falar hoje. Por que do belo, né?
faz bem pra gente, pra pessoa que vai morar na casa. Faz bem, valoriza o imóvel, né? E além de tudo, você se conecta com a casa também, uma casa sendo bonita. Então, às vezes as pessoas acham, não, aqui tá mais ou menos, tá bom, só que o belo também faz parte do todo. Cada projeto é único porque cada família é única. Então, não existe projeto igual, tá? Não existe casa igual. Até porque eu tenho um pouco de resistência àquelas casas geminadas que são todas iguais. Não funciona muito assim, né, gente? Famílias são diferentes, têm necessidades diferentes, rotinas diferentes. Então não vamos entrar nesse assunto hoje, vamos falar das fachadas, né? Então quem vai morar nessa casa? Como a gente deu início, cada pessoa tem o seu gosto pessoal. Então ela imprime a sua identidade na casa, né? É preciso ter um bom projeto de arquitetura também para poder imprimir esse gosto. Ou seja, o profissional que vai fazer o projeto, ele tem que exprimir ali no projeto o gosto de quem vai morar, porque é aquela pessoa que vai morar. Claro, gente, que é importante dizer assim, existem algumas limitações, né? Dentro da lei, dentro da estética, dentro da funcionalidade, mas o profissional vai explicar a pessoa, ó, dessa forma aqui a gente não consegue fazer, mas dessa forma aqui a gente consegue fazer. Então, é aquela questão também de o profissional, ele não pode imprimir o gosto dele, mas ele tem a responsabilidade, tá? De imprimir as necessidades, o que fica melhor, o tipo de material melhor para poder ser utilizado nessa fachada. Então é muito importante essa conexão da pessoa que quer fazer uma casa, que quer mexer na sua fachada, com a pessoa, com o profissional que vai fazer esse projeto, tá? Para não ter aquela frustração ali depois, porque não ficou como eu queria. Então é muito, muito importante que tenha essa conexão. Então, o profissional que vai fazer, ele tem que respeitar o estilo de quem vai morar nesse local. A opinião de quem vai morar é a opinião que mais importa, tá? Claro que ele vai ouvir, ele precisa ouvir muito a opinião de quem vai morar, porque não é o arquiteto que vai morar naquela casa. Ele tem a casa dele, ele vai imprimir as necessidades e os gostos na casa dele. Mas como eu já tinha falado, ele vai dizer qual é o melhor caminho, porque ele está aí para isso. Mas vamos lá mostrar as fachadas. Primeiro, o briefing. Para quem não sabe o que é briefing. Briefing é um questionário que a gente faz, que o profissional normalmente faz, a gente tem aqui no escritório. Por exemplo, a pessoa entra em contato, eu quero fazer um projeto com você. O que eu faço? Como que eu faço para você me dar um orçamento e tal? É feito um briefing já no início para esclarecer a pessoa e a pessoa preencher ali, eu quero uma casa térrea, eu quero uma casa de 2 pavimentos, minha casa é dentro do condomínio, é fora do condomínio, eu preciso de uma casa grande, eu quero piscina, eu não quero piscina, eu quero hidromassagem. Então você já começa a filtrar. Aqui a gente faz o quê? Um formulário online, tá? Então a gente já manda, ontem até mandei ontem também acho que eu mandei. A gente já manda para a pessoa para começar a entender a necessidade dela, tá? Essa etapa é a etapa inicial, que vai começar a nortear as decisões que serão tomadas no projeto. Nesse momento, a gente está buscando o entendimento, tá? O entendimento do que a pessoa gostaria de ter, do que a pessoa precisa ter na casa dela. Por isso que é o primeiro briefing, tá? É tipo que a gente chama do contato inicial, a primeira conversa. Depois que ela, eu quero fazer o projeto com você e tal, a gente manda mais 2 briefings, que é um outro briefing mais detalhado. O que você gostaria de ter na sua fachada? Essa fachada é bonita para você? Você gosta disso? Você gosta daquilo? É justamente um entendimento do que vai ser, das decisões que serão tomadas dentro do projeto, tá? Então, a gente bota ali no briefing um levantamento do programa de necessidades. E justamente, como eu estou falando, a identificação do estilo. Ou seja, no programa de necessidades, ela coloca. A gente já deixa lá, né, todo prontinho, a pessoa só marca. Eu preciso de 2 quartos de uma casa de térrea ou de uma casa de 2 pavimentos. A pessoa já preenche esse briefing, esse questionário, que é online, e vai sendo identificadas as necessidades dela.
eu preciso de 2 quartos na minha casa. Não, eu preciso de 3 quartos. Agora há pouco tempo a gente atendeu um casal que falou, não, eu tenho 2 filhos pequenos, eu preciso no mínimo uma casa com 3 quartos. Eu gostaria de ter uma banheira de hidromassagem. Então a pessoa vai esmiuçando ali, ponto a ponto do que ela gostaria. E as fachadas, a gente sempre coloca no briefing algumas fachadas para ela se identificar. Para a gente começar a direcionar. Ela gostou dessa fachada. O que você mais gostou nessa fachada? Eu gostei dessa porta larga, pivotante, não sei o que, ripada. Então você já começa a pensar no projeto a partir daí, a partir do briefing, tá? Para quem não sabe. Esse briefing aí, pessoal, é muito importante, porque a gente de cara a gente já identifica as necessidades do cliente. O primeiro briefing, o cliente fechando, né? Esse daí é só para poder a gente fazer um mapeamento para orçamento. O segundo, quando o cliente fecha com a gente já tem um mapeamento beirando os 90%, né, do que o cliente quer, né, do que a família quer. Não só aquele cliente, mas toda a família, porque as perguntas que estão no briefing, as perguntas são relacionadas a todo mundo. A família toda. A rotina da família, se todos gostam de estar reunidos juntos no dia a dia, ou só nos finais de semana, se a pessoa gosta de ler. Tudo isso influencia na hora da elaboração do projeto. Por isso que o briefing, que é a parte do questionário, é super importante. Normalmente a gente faz aqui 3 etapas de briefing, né? Uma etapa inicial para entender, outra etapa para poder começar a pensar no projeto e depois a parte de interior, se for o caso. Então vamos partir para os estilos de fachadas que a gente está falando. Então você vai começar a se identificar aí nos estilos. Então nós temos vários estilos arquitetônicos. O primeiro que a gente vai começar a falar vai ser o estilo clássico, né? Esse estilo, tá, essa imagem desse projeto aí é inspiração, tá? Não é projeto nosso. Esse é um estilo que é inspirado na Grécia, né? É uma arquitetura mais simétrica, com aquele telhado aparente. Existiu uma época que muita gente queria, eu quero uma casa com telhado bonito, com telhado aparente. Então esse telhado é um telhado mais robusto, né? É mais norteado por colunas, por pilares, com marcação de adornos, né? Frontões. E tem um detalhamento maior aí na fachada, algumas linhas, se vocês observarem bem. Tem gente que ainda gosta desse estilo, tá? É o que eu tô falando. É questão de gosto, tá? E o profissional vai imprimir o seu gosto no projeto. Esse é um tipo de estilo, que é o estilo clássico. Essa foto que a gente colocou aqui tem um painel de vidro, que hoje é muito comum a gente usar nos projetos. Mas hoje a gente não utiliza muito, tô falando hoje o que a gente tem projetado. A gente não utiliza muito telhado aparente. Primeiro que as pessoas procuram sempre questão de ter um custo mais baixo. E aí, dependendo normalmente de quantas águas tiver, esse telhado fica mais caro do que o telhado embutido, né? Ou que uma laje impermeabilizada, né? O outro estilo é um estilo mais rústico, né? Esse também é inspiração. Lá pra frente agora a gente vai mostrar só projetos nossos. O estilo rústico é aquele estilo que remete mais fazenda, campo, praia. Então imprime o quê? Madeira, né? O telhado também, ele é um telhado normalmente colonial, aparente, ou telha de barro. Tem um paisagismo bacana integrado ali, até porque aquele estilo que você tá ali no campo, né? Os revestimentos rústicos também. Tem a parte mais rústica, aquela coisa mais bruta, né? E algumas coisas tem gente que gosta, como cimento queimado, que mostra mais aquelas imperfeições. É justamente o estilo da casa. Aqui em Campos mesmo nós temos um condomínio que ele é rural. Então, as casas todas têm um estilo rural, né? São casas grandes, mas tem um estilo rural, tem um estilo mais voltado para esse estilo rústico, voltado para fazenda, para campo. E aí, claro, só vai morar lá quem se conecta com o estilo daquele local, daquele condomínio, né? Então, esse é um outro tipo de estilo. Agora, os estilos que estão bem alto aí, bem comuns. Esse é um projeto nosso.
um estilo moderno, tá? Ele é inspirado em quê? No movimento modernista, linhas retas. Então repare que tem linhas retas. A arquitetura ela é mais limpa, ela é mais clara, assim, sem muitas surpresas, né? Tem uma linguagem, olha só o projeto, tem uma linguagem bem definida, né? Quando vocês olham para essa fachada, o que mais se conecta com vocês nessa fachada? Ela tem uma volumetria ali marcada, se vocês repararem. Essa casa aí é uma casa térrea, tá? Tem um pé direito duplo. Essa parte da frente aí é a parte da sala que tem um pé direito duplo. Então a gente está trabalhando com materiais ali de pedra. Repare que tem a porta, né? Uma porta pivotante com painel e nas laterais tem vidro. E também tem um vidrão ali do lado da garagem, tá? Esse aí é o projeto nosso. E a gente entrou na garagem, tanto na lateral quanto no fundo, com um ripado, né? Iluminação também balizadora. Ou seja, gente, é uma casa térrea, mas que imprime uma identidade moderna e que tem uma imponência por conta do seu pé direito duplo. Lembrando que ontem a gente estava atendendo um casal de clientes, uma reunião online, definindo alguns pontos do projeto deles, e houve essa pergunta: a diferença de pé direito normal, pé direito alto e pé direito duplo. Pé direito normal é a altura de até 3 metros, só para vocês estarem por dentro. Então, o pé direito normal de uma casa, 2,60, né, que é o mínimo que a gente tem que fazer. Eu gosto de fazer um pouquinho mais, porque tem um rebaixo, então eu coloco 3 e jogo sempre, tem um desconto de 20, que é do rebaixo de forro. Então, o pé direito normal, esse pé direito normal que a gente tem na casa. O pé direito alto é em torno de 4 metros, já é considerado um pé direito alto. Agora, o pé direito duplo, a gente já considera em torno de 5 a 6 metros. Então, essa casa aí tem um pé direito de 5,80, tá? Térrea, é imponente e é no estilo moderno. Esse daí também é um outro projeto nosso, o estilo contemporâneo. Uma casa de 2 pavimentos, né? O que a gente utilizou aqui? Revestimento, porcelanato marmorizado na fachada. Esse porcelanato ele entra lá no fundo da garagem. Trouxemos iluminação aqui embutida de LED, perfil de LED embutido, que repare que ele sobe na laje. Observe os detalhes. Então, o estilo contemporâneo são formas mais puras, linhas mais retas, mas ela chama atenção, ela tem um impacto, né? E aí é utilizado texturas e esquadria no preto. Então, repare que a composição que nós utilizamos, embora tenha sido uma casa clara, né? Uma fachada toda clarinha, nós utilizamos uma esquadria preta, que deu um destaque aí. Esse estilo aqui também eu gosto bastante, que é minimalista, então ele tem um estilo de vida assim, só o que é essencial. O que a gente colocou de essencial nessa fachada? Pé direito duplo, casa térrea, colocamos uma pele de vidro enorme aí na extensão toda do pé direito duplo e colocamos um painel, tá? Tanto da porta subindo, e colocamos uma volumetria ali discreta. Repare que tem um perfil de LED também embutido logo na testa ali da garagem. E um revestimento 3D lá no fundo, umas arandelas diferenciadas lá no fundo da garagem, tá? Então, assim, esse é o estilo minimalista. Quem gosta desse estilo, coloca aí pra gente, quem tá no YouTube aí, vendo as imagens. Então, assim, se esse é o seu estilo, não tem volumetria, mas é só o essencial, não tem muita informação. E tem muita gente que gosta desse estilo, tá? O industrial, essa casa aí é inspiração, tá? O industrial, ele traz um pouco mais, tubulação, instalação aparente, né? Aquela iluminação de trilho, tijolinho, aquela coisa mais bruta, né? Usa-se muita cor preta, né? Cor preta, estrutura metálica, esquadrias marcadas. Tem gente que gosta daquele estilo de galpão também. Então, é um estilo assim, é muito particular esse estilo aí, né? É um estilo mais industrial, voltado justamente para essa coisa mais bruta, mais rústica. Esse estilo já é um estilo de fachada que tem algumas variações aí de tendências, né? É um projeto nosso, pessoal. É um projeto nosso.
Então, assim, repare que as tendências, como eu falei, elas têm variações. Às vezes você usar uma tendência é perigoso porque às vezes ela não representa aquilo que você gostaria que tivesse na sua casa. Então, como eu já falei, o cuidado com as tendências, coloque coisas que você sabe que vai ficar por um bom tempo ali e que você não vai precisar mexer, porque aí quando você escolhe dessa forma, do seu gosto, você sabe que a sua fachada vai ficar no mínimo de 5 a 10 anos ali. Então você tá com aquilo sempre satisfeito. Não, eu gostei, tá do meu gosto, tá bacana e eu vou ficar com essa fachada aí por um bom tempo. Então, cuidado nas escolhas dos materiais para que não seja só uma tendência passageira. Existem as tendências que eu falei, que são tendências que vêm ficando, tá? Aqui a gente deu um toque de cor ali no 3D, logo na parede ali de frente, usamos 3 volumetrias diferentes, alturas de pé direito e arandelas na frente ali, para dar aquela diferenciação na fachada. Por isso que a gente falou no começo, né? Que o brief é muito importante para poder a gente identificar isso. Exatamente. Porque a gente precisa, assim, imprimir a sua identidade e também usar materiais que não saem de moda. Tem esse detalhe também, importantíssimo. Então, como a gente estava falando, a importância de fazer misturas e composições de materiais bem feitas. Tem que extrair de você ali a sua essência, né? Fazer essa combinação adequada e essa casa, unificar tudo isso para que essa casa represente a sua vida, represente a sua família, represente aquilo que faz sentido para você. E você que vai morar na sua casa, senão não tem sentido. Tem algumas outras aqui. Essa daqui, gente, quando a gente postou, assim, foi um alvoroço nas redes sociais. Projeto nosso. Então, o que precisa? Uma casa bonita, ela precisa de quê? O que precisa uma casa bonita? Ela precisa contar uma história, né? Contar a sua história. Então, você sempre tem que pensar nisso. Uma casa bonita, ela precisa ter personalidade de quem mora. Então, ela tem que ter a sua personalidade, você que vai morar. Ela tem que ser proporcional e tem que ter equilíbrio. Repare o equilíbrio da iluminação, o equilíbrio dos materiais, como que eles se combinam ali entre si, tá? O equilíbrio dos elementos, do vidro, né, das esquadrias. Essa porta larga, embora não tenha painel alto, ela é uma porta maior, né, bem larga. Não tem assim, tem um pé direito duplo ali na sala, mas uma casa de 2 pavimentos. Então, precisa ter essa proporcionalidade e esse equilíbrio nas coisas, tá? Ou seja, precisa ser agradável. O belo é importante também, faz parte também dessa questão da composição da fachada. Você não quer fazer uma casa, investir num sonho que tem uma fachada feia, né? E também aquela questão que a gente tá falando de misturar os materiais, que às vezes as pessoas veem muitas coisas na internet, eu gosto disso, eu quero isso, acaba misturando e uma salada. O bonito acaba ficando feio, porque você não consegue identificar nada daquilo ali, tá tudo tão misturado que você chega e você não sabe para onde que você vai olhar, tá? E tem isso também, isso acontece muito. Então, muito cuidado nisso, tenha um olhar mais clínico naquilo que você gosta, tá? Não em todo, tem alguma coisa em algum ponto aí que você gosta. Então, para você ter, né, uma casa assim, uma forma clara do que é para você ter uma casa, isso daí uma outra fachada nossa, né? Você começa a pensar assim. Agora já vai o passo a passo que vocês podem colocar aí e até anotar. Essa é uma casa de 2 pavimentos, tem pé direito duplo, tem pele de vidro, tem revestimento 3D na fachada. Pegamos toda a parte do fundo ali que tem a garagem e subimos o mesmo material que é o ripado. O ripado também é uma coisa que veio para ficar, tá, gente? Subimos na porta, que é uma porta também pivotante com painel. Então começa a pensar, que tipo de estética que você gosta? E é por isso que a gente está mostrando esses vários tipos de fachadas, tá? Você quer uma casa, ou você gostaria de ter uma casa com ou sem telhado? Né? Qual é a sua necessidade, qual é o seu gosto?
externamente clara por fora, como tá aí, ou escura, com cores, com mais cores ou mais neutra. Tá? Então, quer dizer, é esse momento que vocês têm que pensar nisso. Eu gostaria de ter uma casa com telhado embutido, 2 pavimentos, uma casa mais clara, que não tenha muita cor. Não, eu quero uma casa com mais cor. E aí você começa a trabalhar isso. E aqui, gente, então, pense sempre nisso, tá? Naquilo que você precisa, naquilo que você gostaria. Pense na estética, nos materiais que vão ser, que vocês gostariam que tivesse. Tenha um senso ali. Claro que eu tô falando aqui é para vocês já terem na mente de vocês o gosto e o profissional te direcionar para aquilo que você gostaria que fosse. Claro, gente, que é essencial que você tenha alguém para poder ajudar vocês nisso aí, tá? Nós não vamos entrar muito nesse assunto, mas assim, tem alguém que te auxilie, que te ajude, que você possa contar, que você tire dúvidas. Às vezes a pessoa chega assim, compra um lote de qualquer forma, sem saber a questão da insolação, da posição do sol, do tamanho, se vai comportar aquilo que você gostaria na sua casa. Então tudo isso é muito importante. E quando a gente tem alguma necessidade, a gente procura um especialista. Quando a gente precisa tratar da saúde, a gente procura um médico. Quando a gente precisa fazer um processo, a gente procura um advogado. Então, quando vocês precisarem construir, procure um profissional, tá? Que se conecta com vocês. Ele está habilitado para isso, tá? Ele vai fazer um bom trabalho aí, dando tudo direitinho. Vocês já com tudo em mente que vocês gostariam de fazer, com certeza ele vai desenvolver bem. E vocês vão conseguir chegar lá no final todo mundo feliz, satisfeito, sonho realizado, casa pronta, com a identidade da família. Então, a gente trouxe esse assunto hoje para poder mostrar para vocês terem ciência dos estilos, né? Quais são as tendências, os estilos que existem e que se conectam com vocês, né? Então, não tem aquela questão assim, tem que se conectar. Não adianta vocês estarem em mente de fazer alguma coisa só porque é tendência, mas vocês não gostam. Mas vocês vão morar dentro daquela casa.